Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Inglês Correto. Hoje a gente vai fazer mais uma entrevista com uma convidada super especial e é da nossa série de histórias fodásticas de como o inglês mudou a vida da pessoa que a gente está entrevistando. E hoje, quem que tá aqui com a gente? Ó, ela faz muita coisa. Ela é produtora, diretora, youtuber, crítica de cinema, já fez de tudo. Estamos aqui com a Luísa Klassen, a Luli, lá do canal Luli de Verdade. Melhor você falar um pouco mais de você, Luli, do que eu, porque você faz muita coisa. Oi, eu sou a Luli. Faz 10 anos que eu comecei a produzir conteúdo para a internet sobre cinema. E eu já fazia faculdade de cinema antes, então agora eu estou voltando para o caminho que eu estava trilhando antes do YouTube até, né? De voltar para trás das câmeras. E é uma coisa que eu adoro, estou super empolgada. Então vamos conversar sobre inglês nessa vida muito louca. Vamos lá. A gente vai fazer algumas perguntas então, né, para conhecer mais a Luli e conhecer sobre o inglês também, como foi importante na vida dela. Então, Luli, como foi o seu relacionamento com o inglês? Sempre foi bom? Sempre foi mais ou menos? Aí ficou bom? Como é que foi? Bom, no meu caso é uma história curiosa, porque inglês não foi a minha primeira língua estrangeira a ser aprendida. Eu fui alfabetizada em alemão, porque eu estudei no Colégio Suíço Brasileiro, lá em Curitiba. E aí, lá, desde a pré-escola, a gente tinha aula de inglês e de alemão. Então, eu comecei aprendendo alemão, e a partir da quinta série que colocaram inglês no currículo. Então foi um aprendizado diferente, que a maioria das pessoas Legal. começa ou pelo inglês ou pelo espanhol, e o Pois alemão é é. um pouco mais complexo. Então, quando eu peguei o inglês, nossa, deslanchei logo de cara, foi muito mais de boa. E durante esse período assim de quinta série até a oitava série era uma turma junta, e aí no ensino médio separaram os alunos que eram um pouco mais avançados e os que estavam um pouquinho para trás. Eu fiquei na turma mais avançada, então quando eu terminei a escola, eu já estava praticamente concluindo o, a programação normal, né, de uma escola de inglês, que eles usavam o padrão da cultura inglesa, né, que é o padrão europeu. Então, quando acabou a escola, eu fiz o CPI, fiz o CAI, fiz o CPI e foi isso. Daí eu continuo também praticando um pouco do meu alemão e, além disso tudo, também aprendi francês, espanhol e um pouco de italiano. Ai, Eu gente, gosto de aprender idiomas, não nossa. sei se vocês perceberam. Meu Deus, eu tô aqui, gente, a Luli já inglês é a língua. Não, gente, tem mais umas 15 línguas. Eu Nossa, amo aprender inspiração. idioma, amo É mesmo. muito doido porque te dá acesso a outras culturas, né? Que o inglês, a gente está falando mais do ponto de vista de inglês, mas você consegue ver muito mais coisa, né? Hoje em dia, por exemplo, eu te acompanho porque eu sou cinéfilo, né? Amo filme e tal. E às vezes a gente vai ver um outro filme que não seja em inglês, aí já complica um pouco. Por exemplo, ver uma coisa em alemão para mim é bem mais complicado porque tem pouca similaridade, né, com o português e tal. E aí tem que ler é dependente completo da legenda, né? Sim, quando eu fui ver agora Round Six, que estreou na Netflix, né, coreano, e aí eu não consegui ver nenhuma cena legendada. Eu já mudei pro dublado porque eu tava achando que eu tava muito refém da legenda e eu não tava conseguindo ver Aham. a imagem, sabe? Então eu preferi ver dublado nesse caso. Mas eu percebo que faz diferença. Quando a gente conhece o idioma, a gente fica um pouco mais de boa, assim, de ficar legenda, imagem. Porque você só vai meio que pra legenda pra confirmar o que você já acha que tá Uhum. sendo falado, né? Legal. Ó, no seu canal tem muita coisa assim legal que a gente já viu, né, que você fez, mas você consegue destacar, tipo assim, qual foi a experiência mais legal que o idioma te proporcionou? No caso, o inglês, né? Sim. No caso em inglês. Bom, tem alguns marcos assim que são muito especiais para mim. É, o início disso foi um convite eu era colunista do blog da Bruna Vieira e ela tinha recebido um convite para entrevistar o John Green, que é o autor de A Culpa é das Estrelas. E aí ele só iria fazer as entrevistas no Rio de Janeiro, ela não poderia vir para o Rio para fazer, então ela pediu para eu fazer. Então foi a primeira vez que eu entrevistei alguém em inglês. Não foi para o meu canal, mas foi muito legal. Eu fiz uma pauta de Would You Rather com ele, que é aquela brincadeira que você dá dois cenários e a pessoa fala qual que ela preferia viver aquilo. E aí
esse foi a primeira vez que eu fiz uma junket, né, que é esse formato de entrevista com alguém famoso, né, uma assessoria de imprensa marca essa pessoa famosa para ser entrevistada por vários jornalistas e criadores de conteúdo. E aí pula alguns anos para eu fazendo muitas junkets, fazendo muito esse trabalho. Eu acho que a experiência que eu posso dizer que foi a mais legal é que todo mundo elogia muito e todo mundo... Eu sei que desperta uma certa invejinha, espero que seja uma invejinha boa. Foi a vez que eu fui cobrir a junket do filme Inferno, que eu tive a oportunidade de entrevistar um dos meus grandes ídolos, que foi o Tom Hanks. Ah, olha aí. Meu Deus. Poder Ele é meu ator conversar com o favorito. Tom Hanks. Não é? Cara, ele é Não, eu perfeito, amo o ele Tom é Hanks. perfeito. E aí, tipo assim, eu fui entrevistar cada uma das pessoas ali do elenco individualmente, exceto o Tom Hanks, que estava junto com o Ron Howard, que era o diretor do filme. Então, eu tava entrevistando dois caras que tinham um prêmio de academia, né, do Oscar, e os Meu dois são Deus. muito BFFs. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrar nessa conversa, sabe? Porque às vezes eu jogava uma pergunta e eles continuavam igual umas comadres, sabe? E aí foi difícil, eu tive que dar uma rebolada, assim, para poder fazer todo o conteúdo que eu queria, porque eles entravam em assunto e continuava. E daí a assessoria fica lá no teu pé, né? Tipo, não, que você tem da hora. 5 minutos, é 5 minutos mesmo. Então, toda coisa que as pessoas falam, né, de ficar nervoso na hora de falar inglês, quando você tá falando com uma pessoa, é um nível de nervosismo. Quando você tá falando com duas ao mesmo tempo, que são nativas em inglês, né, dá um nervosismo maior. Mas eu tenho um certo orgulho desse conteúdo que eu fiz, que acho bem legal. Ah, que legal. Esse do Tom Hanks eu não sabia. Eu vi uns do seu canal que foi com o Andy Serkis, que a gente também gosta muito dele. E eu falei, gente, que foda, eu queria estar nesse lugar agora, meu Deus. Muito da hora, Pois né? é, eu gravei umas entrevistas muito legais com algumas pessoas. E outro ponto alto também que a galera super admira, acho que é o vídeo que tem mais visualização no meu canal, quando eu visitei o set de Stranger Things, que foi antes da série estrear, antes de terminarem as gravações, né? A gente foi lá e visitou, e daí eu pude Aham. conversar com todos os atores As mirins. crianças, né? Aham, a Millie Pequenas. Bobby Brown, uma Desse fofinha, tamanhozinho. elogiou meu cabelo. Foi muito legal. E ali também foi uma coisa bem conversa espontânea, tipo, aqueles dois meninos que fazem o. Ah, dois meninos que eu entrevistei junto. Eles também super amigos e falando, sabe? Criança fala muito rápido, né? E Aham. aí eu, tipo, tentando entrar no meio para perguntar alguma coisa para fazer sentido. Então, essas partes, assim, de conversa é muito legal. É muito doido, né? Entrevistar criança trocar ideia assim com uma criança famosa deve ser muito diferente do que com um adulto, né? Porque o adulto tá É. ali, ele sabe que ele tá num ambiente profissional e tal, mas a criança às vezes ela não vê É mais essa barreira, inocente, né? né? Não Mas sei. Mas que esse doido. Mas eu povo, acho que esses essa galera atores, né? tem. Eles têm media training, então é mais fácil conversar com uma criança famosa que é brifada do que com uma criança Legal. normal na vida. Ah, Porque a Aham. criança normal, ela não tem foco, ela, tipo, fala de uma coisa, fala de outra, perde o interesse, não faz a menor questão de continuar Aham. conversando. Aham. Mas eles recebem treinamento, né? Eles já eram atores, assim, antes de Stranger Things, né? A gente só não conhecia porque eram trabalhos que não tiveram tanta visibilidade. esse vídeo do Stranger Things a gente viu também. É, achei super legal. Nossa, as crianças muito pequenininhas. Tipo assim, hoje a gente vê, eles já Sim. estão tudo grande, né? Tudo Aham. velho. Ai, meu Deus, mas foi muito legal. Agora eu posso ser aquela tia que fala assim, te conheci pequenininho. É, pode. Mas ó, tem uma outra experiência assim que eu sei que você passou e que você não citou, mas eu acho do caramba assim, porque principalmente porque é um dos meus sonhos ainda na vida que você estudou cinema na New York Film Academy, né? Então, Sim. tipo, fala um pouquinho como que foi isso. Então, a experiência da New York Film Academy foi realmente um sonho se transformando em realidade, porque desde antes de eu fazer vestibular para cinema, eu já queria estudar na New York Film Academy, mas eu não tinha grana. Então, eu Uhum. continuei em contato, assim, continuei consumindo os informativos deles. E aí surgiu a oportunidade, em algum momento, quando meu canal já estava crescendo e tal, eles ofereceram para eu fazer o curso e divulgar o curso. E aí eu tive esse mês de experiência, foi a única experiência de intercâmbio que eu tive, porque quando eu era menor de idade, por ter pais separados e também não ter uma condição financeira tão boa, tão confortável, eu não tive essa experiência de fazer o intercâmbio, né? Alguns dos meus Uhum. amigos fizeram, porque eu estava numa escola particular, e aí a única experiência que eu tive parecida com o intercâmbio foi esse mês na New York Film Academy, e é muito legal, porque eu já tinha aprendido cinema no Brasil, e aí eu fui aprender lá. Então, tinha termos que eu já sabia, porque a gente usa Uhum. muito estrangeirismo dentro do idioma do português, né? Mas tinha outras coisas que eu
não conhecia. Tinha um professor, por exemplo, de fotografia, que ele era italiano, então era um inglês com sotaque italiano. E os meus colegas também eram de lugares diferentes do mundo, tinha muita gente de outros países. Então foi muito interessante, super enriquecedor. E outra coisa que também aconteceu na prática foi uma coisa que você mencionou sobre a gente ter contato com outras culturas. E tem um estudo que mostra que a gente muda a personalidade conforme o idioma que a gente está falando, né? A nossa personalidade Uhum. ela não é exatamente a mesma. Porque quando você tem um outro idioma, você usa outras palavras para se expressar e às vezes você coloca uma lupa em algum aspecto da sua personalidade. Então, aqui no Brasil, a gente acaba sendo carinhoso com as pessoas com quem a gente trabalha, né? E aí, quando eu fui levar isso para a minha experiência do dia a dia lá, eu soei condescendente. Caraca. Então, uma das minhas colegas falou: não fica sendo condescendente comigo. Ela ficou bem chateada, assim. Daí eu parei, pensei. Aí eu cheguei, chamei ela de lado e falei assim: cara, me desculpa, eu realmente não queria ter sido condescendente com você. Eu não imaginei que isso teria essa conotação, porque inglês não é meu primeiro idioma e tal, desculpa. E ela super entendeu, mas daí foi um choque, assim, de realidade, sabe? Foi muito um aprendizado que talvez na sala de aula a gente não tenha, é na vida real mesmo. Que É. legal, interessante, né? Você citou intercâmbio, a gente não pode deixar de falar sobre a nossa parceria. Nós temos uma parceria com uma galera de intercâmbio aí que a gente explica melhor no vídeo, tá aparecendo no Sim. card aqui. E dá uma conferida lá porque tem bolsas de estudo por intercâmbio nesse Estados vídeo e a gente Unidos explica e tintim por Europa, tintim né? aí como fazer isso. Mas, cara, eu tenho muita vontade de fazer, assim, de estudar cinema. Não agora, eu acho que, tipo, eu sempre falo, né? Quando eu ficar rico, aí eu não precisar trabalhar mais, aí eu vou estudar cinema, porque é uma coisa que eu sou Mais muito. como hobby, né? É uma coisa que eu sou muito apaixonado e tal, eu produzo conteúdo disso também, mas é um sonho, assim, e conversar com alguém que já viveu isso é muito, muito legal, assim. Bom, então foi muito legal conhecer um pouco da Luli, né, gente? Também espero que vocês tenham gostado. E para a gente poder já puxar para o final, eu queria perguntar para você, Luli, qual que é uma recomendação, uma mensagem que você tem para as pessoas que estão aprendendo inglês e às vezes encontram muita dificuldade e tudo mais? Olha, eu acho que vai ser difícil alguém dar uma dica igual a essa, mas vamos lá. Segurem na minha mão aqui que faz sentido. É, como eu mencionei, né? Eu aprendi alemão antes de aprender inglês, então eu entrei em contato com outro idioma, com outras regras gramaticais e tudo mais. E eu percebi que faz diferença o método que a gente aprende. Eu tinha aula de alemão só no idioma, mas eu também tinha aula de matemática em alemão, de geografia em alemão. Então, eu percebia que, de acordo com o professor e com a metodologia que aplicavam, eu aprendia de uma maneira diferente. E uma coisa que representou um salto muito grande no meu aprendizado foi análise sintática, que é uma coisa que as pessoas odeiam. Mas aí a minha dica é, não necessariamente a análise sintática é para você, mas se você está tendo dificuldade com um método, tente outro. Por mais que ele pareça assustador, por mais que pareça muito alienígena, às vezes ajuda mesmo. Então, buscar métodos diferentes, porque as pessoas elas aprendem de tudo. Se alguém em algum lugar do mundo aprendeu, você também vai conseguir aprender. É só você encontrar o melhor caminho, o melhor método. Então, não tenham medo de testar coisas novas, de testar alguma coisa que ajudou vocês em outra área da vida, sei lá, fazer aquelas cartelinhas com vocabulário e tal. Aham. Cada um sabe o que funciona melhor. Eu sou uma pessoa muito visual, então fazer tabelas e análise sintática, que é você ir desdobrando tudo que tem na frase, isso me ajudava muito. Então é isso, busquem os métodos que são melhores e se for estranho, mas funciona para você, então perfeito, é isso Só aí, não vai, tem né? nada de estranho, só vai. Legal, já deixa o seu jabá, Luli. Fala onde as pessoas podem encontrar todos os seus projetos aí, que são muitos. Inclusive, um dos atuais, assim, que eu mais gosto é o podcast, porque eu faço podcast, aí eu consumo podcast pra caramba, então o seu tá muito legal lá, que é o Laboratório de Cinema, né? Isso, o Laboratório de Cinema se tornou meu projeto de quarentena, porque eu já tinha mais de 500 vídeos no YouTube e tinha alguns temas que estavam relacionados, mas eles estavam espaçados, assim, tipo o vídeo que eu gravei em 2012, que tinha a ver com o vídeo de 2019. Então, se a pessoa não acompanhou todo o meu conteúdo, às vezes eu mesma não lembro os vídeos que eu fiz já, né? Tem que dar uma olhada. E aí eu falava assim, nossa, esses vídeos aqui tem tudo a ver, esse conteúdo tem a ver, então eu organizei tudo que eu tinha produzido para o YouTube e eu criei o podcast Laboratório de Cinema, que ele é como se fosse um curso de cinema
é um podcast com formato interativo, então ele propõe assim, alguns exercícios de casa, e ele é separado por temporadas. Então, a primeira temporada é para quem quer fazer filmes, a segunda é para quem quer ser crítico, a segunda é para quem quer fazer roteiro, a quarta temporada, que é a minha favorita, é sobre cinema no Brasil, então fala sobre história do cinema brasileiro, mas também sobre lei de incentivo, Ancine, tudo isso. E a última temporada é sobre história do cinema. E todas as temporadas têm um episódio bônus, que é inédito, né? Porque todos eles são baseados em algum vídeo do YouTube, exceto o episódio bônus, que é um conteúdo exclusivo que eu gravei para o podcast, que é sempre com uma convidada dentro da área que a gente está falando ali naquela temporada. Então, acessem o Laboratório de Cinema em plataformas aí de áudio. Eu sei que a galera usa muito Spotify, mas tem em todas, tem no Google Podcasts, Apple Podcasts. O meu canal do YouTube tá um pouquinho de lado ultimamente, porque, enfim, eu tô produzindo muito mais pro Instagram. E no Instagram é realmente onde eu tô postando também esse conteúdo que não é tão de influenciadora, que é mais de bastidores, de set. E adoro botar caixinha lá nos stories. Eu gosto muito dessa troca com a galera, né? Então, o podcast não tinha como ser uma coisa de mão única. Tinha que ter esse feedback da galera. Então, eu sempre convido para interagirem comigo no Twitter e no Instagram. Que daí lá eu sou @luliluck. E é isso, essa sou eu. Belezinha, a gente vai deixar tudo aqui para vocês mais fácil na descrição, né? Para ficar mais fácil. E é isso. É isso, né? Luli, muito obrigado por esse tempo que você dedicou aí para trocar essa ideia com a gente. Eu sou seu fã já há algum tempo, já aprendi um monte de coisa de conceito de cinema, assim, vendo vídeo seu. Então, muito obrigado, tá? Obrigada pelo convite. Também. Foi muito bom, muito obrigado por ter topado. E agradece o Marcelo Nakamura também. Sim, o Naka é tudo, né? Nossa, ele tá me ajudando demais. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite e sucesso no canal de vocês. Muito obrigada. Valeu. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e curta aí, manda pra galera e saiba que, igual a Luli falou, se um monte de gente aprendeu esse negócio no mundo, gente, você também consegue aprender. Valeu? É isso aí. Até mais. Tchau.